esse é o Hubcast, seu espaço de reflexão sobre os desafios da educação contemporânea. E no episódio de hoje nós vamos discutir dois temas muito importantes no cotidiano escolar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, e o uso ou a proibição de celulares em sala de aula, que é um tema que está muito atual. E para essa conversa, hoje eu recebo Vânia Ereni, doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, mestre em Educação pela Unimontes, mestre em Relações Internacionais e Direito da Integração pela Universidade La Empresa, UDE, graduada em Direito, advogada, inscrita na OAB-MG sob o número 109.772, conselheira da 11ª subseção. Vânia, seja muito bem-vinda. Olá, minha querida. Fiquei muito satisfeita em ser convidada para falar desses temas, porque além de ser uma temática que a gente tem interesse, inclusive atualmente eu pesquiso nessas áreas, mas também porque a gente sabe que é um tema importante, para nós, educadores, professores, estudantes. Então achei bastante interessante o convite e o tema proposto. E eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Professora, para começar, o que é, de forma simples, a LGPD e por que as escolas hoje precisam se preocupar ainda mais com ela? Eu vou até a vocês pedir licença, porque eu fiz algumas anotações a respeito do tema, porque quando a gente vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma geral é uma coisa. Quando a gente vai delimitar e especificar no âmbito, por exemplo, das escolas, nós temos um recorte bastante específico. Então, para que não haja nenhum tipo de distorção ou de erro, nós fizemos um roteiro, algumas anotações sobre. Bem, para falar de uma forma geral sobre a LGPD, nós poderíamos afirmar que é a legislação que nós temos hoje no Brasil que regula, como os dados pessoais devem ser coletados, usados, armazenados e compartilhados. E, em relação a isso, é um tema central também no ambiente escolar, uma vez que as escolas, elas detêm dados pessoais dos estudantes, dos pais dos estudantes, ou seja, de todos aqueles envolvidos ali no processo, como, por exemplo, nomes, endereços, documentos, dentre outras informações bastante peculiares. Certo, isso é muito importante hoje, E o que a escola precisa saber para estar em conformidade com essa LGPD? É importante que a escola compreenda de que modo ela fará esse tratamento, essa recepção desses dados. E para que isso ocorra de uma forma satisfatória, que atenda aos critérios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, a ideia é que a escola siga aquilo que a lei dispõe, ou seja, mapear os dados que coleta, obter consentimento informado dos responsáveis, garantir a segurança no armazenamento e no acesso desses dados, estabelecer políticas claras de privacidade e proteção. É muito interessante a questão de designar um encarregado para o tratamento de dados, inclusive na LGPD especifica como e quem deve ser esta pessoa, assegurar os direitos dos titulares, os pais têm direito de acessar, por exemplo, e corrigir ou solicitar algum tipo de alteração ou exclusão de dados dos filhos, e tudo isso exige um processo de conscientização e organização interna. Nós diríamos que todas as instituições, e não é diferente com as instituições escolares, devem conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados, entender como que isso se aplica nos seus ambientes internos, para que então possa ser feita uma gestão e uma utilização desses dados de forma que não viole a disposição de lei. Seria nesse sentido. Mas é muito interessante como a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem uma abordagem bastante pedagógica, bastante didática. É possível identificar o que deve ser feito, como deve ser coletado, como deve ser armazenado. Então seria, na verdade, a ideia de um ajuste, de uma adaptação do que a lei dispõe para como que essas instituições devem proceder em relação a esses dados. Ótimo. Inclusive, hoje é completamente diferente de um tempo atrás, porque hoje tem muita história, muita rede social, então isso é muito importante, Nós temos aí, inclusive, seria tema para um outro momento, para uma outra discussão, a questão das redes sociais, das plataformas digitais, a questão em relação, já que nós vamos falar de forma mais específica de crianças e adolescentes, como é que se dá em relação a esse grupo de pessoas. Então, é uma outra abordagem também. Então, nós estamos, eu diria, em um momento de ajuste, de adaptação
e de compreensão de como tratar e fazer com esses dados, né? Sim. E quais dados desses estudantes são mais sensíveis e exigem mais cuidado? Na verdade, a LGPD, ela classifica os dados, né? Qual a natureza desses dados. E no artigo 5º, ela dispõe sobre os dados sensíveis, os dados pessoais sensíveis, como aqueles que revelam origem racial, convicções religiosas, questões políticas, dados relacionados à saúde, biometria, dentre outros. No ambiente escolar, os mais delicados, que nós podemos chamar então de dados sensíveis, seriam aquelas informações sobre a saúde, sobre questões que envolvem orientação sexual, crenças, históricos escolar, histórico disciplinar desses estudantes, ou seja, as escolas elas lidam, né, elas abordam muitos dados sensíveis desses estudantes. E esses dados, conforme nós estamos falando aqui, eles requerem um tratamento cuidadoso, né? E especialmente com base no melhor interesse da criança e do adolescente. Então, nessa questão aqui, nós temos 2 artigos relevantes. Nós temos o artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, que trata sobre a questão dos dados sensíveis, e nós temos o artigo 14, parágrafo 1º, que vai falar especialmente dessa questão do melhor interesse da criança e do adolescente em relação à questão dos dados. Então, são 2 artigos aí que as escolas elas devem ter o cuidado de compreender a aplicabilidade prática disso nas suas situações internas. Seria nesse sentido. Certo. Interessante demais isso, principalmente para os pais, né? Sim. Que estão começando a vida agora também com filhos na escola. Sim. Então, o que fazer com o uso de fotos de estudantes em redes sociais, professora? Porque é um assunto que você falou que é mais, entre aspas, complexo, né? De lidar. Bem, a questão do uso, né, e divulgação das imagens dos estudantes, especialmente crianças e adolescentes, no primeiro momento é o que a gente já tem falado, é perceber, observar como que a LGPD trata desse assunto, como que ela aborda a questão do uso e divulgação de imagens desses estudantes. No primeiro momento é que tem que ter um consentimento expresso, né, do seu representante legal, informando e destacando, né, quem são os pais ou responsáveis legais, para ver se esse responsável, esse pai, ele tem legitimidade para dar essa autorização. Bom, a escola precisa especificar qual é a finalidade do uso das imagens, quais são os canais, né, que vão ser veiculados, a possibilidade de que isso possa trazer algum dano, comprometer de algum modo, né, essas crianças e esses adolescentes. Além disso, é necessário também evitar expor os alunos em contextos constrangedores ou associar a imagem deles com dados sensíveis. Ou seja, a escola ela tem que ter todo um cuidado de ter uma autorização dos pais ou responsáveis, de especificar de forma clara e inequívoca qual vai ser a destinação, o objetivo do uso dessa imagem, mas importante do que tudo é lembrar-se de que não pode ser associada, essas imagens não podem ser associadas em ambientes, situações constrangedoras que expõem essas crianças e adolescentes a qualquer tipo de risco ou de situação que não seja levada em conta o melhor interesse dos mesmos. Então a escola precisa se cercar desses cuidados e, sobretudo, seguir esse passo a passo que a própria lei estabelece. Eu vejo que, na verdade, a escola ela precisa entender a aplicabilidade da LGPD no seu ambiente, né, interno, e a partir daí, então, fazer a gestão desses dados, a utilização, de maneira que não viole a disposição de lei. Não que seja fácil, né, porque nós sabemos que são questões específicas, mas que são possíveis de serem cumpridas desde que observe aí o que a lei estabelece. E a lei ela vem realmente com a intenção de proteger, de resguardar esses estudantes, essas crianças, esses adolescentes a uma exposição desnecessária, a algo que possa comprometer, né, a questão que envolve o interesse deles. Então, de uma forma geral, nós poderíamos dizer nesse sentido, observar o que a lei dispõe e seguir essas disposições. Penso que, desse modo, resguarda a escola de qualquer tipo de violação ou de inobservância. E também resguarda o estudante, né? Principalmente. Os dois lados, então assim, é muito importante, né? E agora falando disso, a gente passa por um outro lado, que é uma questão completamente nova, que é a proibição de celulares na escola. Aí nós já temos uma questão mais pontual, né, em relação à questão dos celulares. Primeiro, acho que teve um momento
momento ali inicial em que se dividiu em grupos, que concorda, não concorda. Na verdade, eu acho que a discussão não é em torno de quem concorda ou de quem não concorda. Seria entender o porquê dessa proibição. Por que surgiu essa necessidade de proibir o uso desses aparelhos nas escolas? E a partir desse entendimento, posicionar e, de certo modo, entender que não é algo absoluto, que é uma tentativa de que nos ambientes escolares, esses aparelhos, por exemplo, sejam utilizados de maneira educativa, de maneira que contribua para aquele momento, ou seja, o momento em que há um processo de ensino e aprendizagem. Eu não posso, por exemplo, em um ambiente escolar, deixar correr solto, ser livre o uso de todo e qualquer aparelho, sendo que naquele contexto ali nós estamos falando em que há um processo de ensino e aprendizagem em andamento que deve ser conduzido, mediado, entende? Sim. Então a proibição ela tem um significado, uma justificativa. Não é algo absoluto ou abrupto. Tem um processo em torno disso, tem uma compreensão do porquê disso, né? Sim, eu acho que aí, professora, você também já entrou na resposta de uma pergunta, né? É? Que isso resolve o problema ou cria outro, essa proibição? Bem, na verdade, vamos pensar da seguinte maneira. Quando houve, né, a edição da Lei Federal, eu fiz a anotação aqui, da Lei 15.100 de 2025, né, que vem trazendo aí essas restrições, tentando proteger o estudante, né, naquele ambiente escolar, o que tem que ser pensado? Na verdade, entenda, quando a lei ela põe alguns limites à utilização desses aparelhos no ambiente escolar, ela não retira, por exemplo, a autonomia da instituição em conduzir, estabelecer ali os limites de uso ou não desses aparelhos. Por exemplo, nós vimos em alguns, pelo menos eu assisti em alguns programas de televisão, em algumas redes sociais, mostrando que nos intervalos das aulas, os alunos não usariam os celulares para tentar manter uma conexão entre eles, uma conversa. Achei interessante. Em outras escolas, os celulares não poderiam ser levados. As crianças não levariam os aparelhos para as escolas em determinados dias, exceto quando houvesse uma comunicação de que poderia ser utilizado durante a aula. Então, perceba, ao meu ver, não acho que foi prejudicial essas restrições de uso. Ou seja, há uma restrição. Quando fala proibição de levar o celular, dá a ideia de que seja algo absoluto, o tempo inteiro, de forma ininterrupta, não. Na verdade, a proibição de uso em alguns momentos, em algumas circunstâncias devidamente justificadas. Ou seja, imagine que uma escola municipal resolva proibir que os estudantes levem os celulares todos os dias, de segunda a sexta, e que as atividades ali desenvolvidas não vão precisar de nenhuma tecnologia, enfim. Bem, ok, plausível. Mas o que eu penso? Hoje em dia, os processos de ensino e aprendizagem, a grande maioria são mediados por tecnologia. É muito difícil você ter um momento ali que não haja necessidade de tecnologia. Então, se essas limitações de uso ou proibições sejam pensadas, planejadas, considerando o processo de ensino e aprendizagem ali, ok. Se não tiver nenhuma justificativa, eu já acho que compromete de algum modo o uso, né, dessas tecnologias no ambiente escolar. Então, ao meu ver, foi positivo. A intenção do legislador foi positiva no sentido de limitar esse uso de forma arbitrária. Quer dizer, você está numa sala de aula, o professor está lá tratando de algum assunto, ou até mesmo usando alguma tecnologia que não seja o celular, e o aluno está lá o tempo inteiro na tela. Então, se for para melhorar, mediar, né, esse processo, eu acho que foi bastante interessante e não foi prejudicial, do meu ponto de vista. Certo. Então, assim, o celular ele pode ser proibido totalmente ou há essas exceções? Entenda. Pedagógicas, no caso, né? Tem exceções pedagógicas e não teria sentido se não houvesse. Ou seja, eu não posso retirar a autonomia de uma instituição de ensino que estabelece ali a forma de avaliar, os métodos, né? Então, existe uma autonomia, sim, das instituições. E quando essa restrição ela é imposta, ela é colocada, devidamente justificada. Então, sim, tem exceções pedagógicas e a lei não retira a autonomia das instituições, que poderão claramente estabelecer quando, como, os limites dessa utilização. Então, sim, tem exceções e com certeza, essas exceções elas são imprescindíveis para que as instituições escolares conduzam seus processos. Então, assim, a lei dá essa flexibilidade para a escola ter
entenda, a lei ela estabelece os critérios, os limites e as instituições de ensino estarão ali para poder organizar e conduzir como que isso vai ser feito. Ou seja, eu tô querendo, a ideia seria o seguinte: todas as escolas terão que proibir o celular de segundo. Não, pode ser que a escola X fale, não, nesta sexta-feira nós iremos utilizar o celular nesta atividade por isso, por isso, por isso. Na próxima semana, nos intervalos escolares, nós vamos desenvolver uma dinâmica em que todos terão que usar o celular. Então, entenda, o planejamento, a forma de uso, isso tudo tem a ver com a autonomia. Então, a lei ela vem trazendo essa possibilidade de que haja uma restrição para que não comprometa o processo de ensino-aprendizagem. Agora, os limites, como que isso vai ser organizado internamente, as instituições de ensino, elas têm autonomia e isso entra nas exceções pedagógicas, né, que você está perfeito da pergunta. Certo, é muito bom saber porque a gente que tá de fora não entende, acha assim, é proibido, acabou, né? É porque eu tenho um irmão de 16 anos, então assim, a escola dele também segue algumas regras, né? Mas eu não sabia, achei que era assim, é a lei, pronto, acabou. Pensa assim, o seu irmão chegou em algum momento na sua casa e disse assim, eu nunca mais vou poder levar um celular pra escola? Não. Nunca. Eu jamais, então, de certo modo, tem as limitações, elas devidamente justificadas, mas as instituições, elas podem flexibilizar, organizar, conduzir, mediar o uso desses aparelhos de acordo com o que seja interessante para o processo de ensino e aprendizagem. Certo. E professora, você conhece experiências de uso pedagógico assim, bem sucedido? Muitas, nossa, muitas. Eu não trabalho hoje na educação básica, eu estou mais ligada à questão do ensino superior. Certo. Mas nós temos assim diversas experiências em que o uso dos celulares são imprescindíveis em sala de aula. Por exemplo, nós temos alguns momentos que nós desenvolvemos gamificação com as turmas, em que é imprescindível o uso do celular. Às vezes você pode aplicar uma atividade em que a pesquisa deva ser feita por meio do celular. Também tem a questão da acessibilidade, né? O uso desses aparelhos, eles viabilizam acesso para aqueles que têm alguma restrição ou limitação, e isso, de certo modo, é 100% positivo, utilizar, né, esses aparelhos, né, para efeito de acessibilidade, alunos com deficiência visual, que utilizam leitores de tela, enfim. Então, nós temos várias experiências exitosas com o uso dos aparelhos, né, com o uso de tecnologias, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: o êxito ou não dessa utilização depende dessa mediação que deve ser feita pelas instituições, pelos professores, pelos educadores, pelos setores pedagógicos. Então, tudo isso tem que ter um planejamento, uma justificativa para que então seja considerado legítimo. Que ótimo, foi assim, um bate-papo enriquecedor que eu acho que merece ter uma outra parte. Inclusive, eu já tinha assim, umas ideias de convidar para falar sobre uma série aí que depois eu vou falar com você, que vai ser muito bom. Já não sei o que é o convite, mas já aceito, porque daqui só sai coisa boa. Você vai adorar. Que bom. E assim, eu agradeço muito, professora, pela sua participação. E antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma dica final para professores, gestores, sobre como equilibrar, né, o uso da tecnologia com essa segurança e responsabilidade. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela escuta. Não deixem de compartilhar o episódio com os colegas e continuem acessando o podcast, os vídeos também. Mandem suas sugestões que a gente vai olhar tudo. Bom, no primeiro momento eu diria que é muito interessante e importante entender que a tecnologia ela não é uma vilã. A tecnologia ela chegou, nós não vamos ter como retroagir ou excluir isso das nossas vidas, especialmente, né, no âmbito das instituições de ensino. No entanto, a tecnologia ela é um instrumento, uma ferramenta, e como tal, ela precisa ser mediada, ela precisa ser conduzida para que tenha uma utilização realmente pedagógica e satisfatória nos ambientes escolares. Então, o que eu diria para os educadores, para os professores, até para os estudantes, é compreender como que essas tecnologias podem ser utilizadas a favor, né, do ensino, da aprendizagem, no crescimento dessas pessoas, mas, sobretudo, que para os educadores, para os professores, para as instituições de ensino, lembrar que o uso dessas tecnologias precisam ter uma condução para que aqueles que sejam os destinatários, no caso os estudantes, possam ter uma formação ética, uma formação responsável de como utilizar essas tecnologias de maneira positiva, se distanciando daquele uso que possa comprometer, violar, expor outras pessoas. Então, seria nesse sentido, a tecnologia não é uma vilã.
desde que mediada e conduzida da forma correta. Foi ótimo o bate-papo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, me coloco à disposição de vocês. Sempre que for necessário, eu estarei aqui, porque confesso que é um tema que muito me interessa. Atualmente eu tenho uma pesquisa, eu faço uma pesquisa sobre inteligência artificial generativa no meu doutorado. Então eu penso que nós vamos ter muitos encontros, vamos ter muitos assuntos aí pela frente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.